Gente, quase meia-noite aqui eu vendo as questões do Rio Grande do Sul e o comentário das pessoas, e não tem como não pensar que até ontem tava o povo defendendo que tem que acabar com as matas verdes, que tem que construir tudo e vender, que o meio ambiente nananã, mimimi, né? E uma relativização da humanidade. Assim, não precisa ser biólogo, urbanista, arquiteto, engenheiro, para entender que entupir a, os lugares, a cidade de prédio e sobrado, sem área verde, cortar as árvores, né? Vai gerar enchente infinitamente, né? Então, e fica difícil de pensar que aqui em Curitiba, gente, qualquer chuvinha que dá, que tem dado aqui, alaga tudo. Esses dias meu carro quase ficou ilhado ali perto do Canal Belém, aqui perto da escola onde eu trabalho, e ninguém tá nem aí, né? Daí eu lembro de uma poesia que eu coloquei numa prova, num colégio particular aqui que eu trabalhei, e que me pediram para tirar a poesia, porque podia dar problema com algum pai. Entende? É uma poesia do Bertolt Brecht. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois, em seguida, levaram os desempregados, mas eu não me importei porque eu tenho meu trabalho. Levaram os miseráveis, mas eu também não me importei. E no final da poesia dizia, né? Agora estão me levando, mas como eu não me importei que ninguém se importa comigo. Me pediram para tirar o pedagógico da escola, o coordenador da escola, que inclusive é um militar, pediu para eu tirar a poesia porque podia dar um problema com algum pai. Thalita, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Tudo. Porque a gente vive numa sociedade da banalidade do mal, que é o si, né? Quem que merece, né? Em época de eleição eu já escutei amigo do meu marido dizendo: eu não quero que o dinheiro dos meus impostos aqui do Bigorrilho sejam usados para tapar buraco lá no Boqueirão, entendeu? É essa mesma pessoa que não quer investir o dinheiro suado dela, né? Que a gente sabe que existe a custa do trabalho dos outros, né? Toda a riqueza abundante, extrema, ela na sociedade desigual, ela se explica a partir de uma exploração, né? De alguém que mora no Boqueirão, né? De alguém que mora na periferia, está sendo utilizado como força de trabalho para manter as riquezas né? Então são essas mesmas pessoas que daí agora ficam se condolecendo, né? Porque tá tudo interligado. Enquanto a humanidade não entender que tá tudo interligado, que o modo de vida da sociedade capitalista, industrial, né, do usar e jogar fora, ela vai entupir, como esses dias eu vi num programa da Ivete Sangalo, ela dizendo que não existe lixo. Não existe lixo, tudo vai para algum lugar e esse lugar é o planeta, né? Mas quem que quer pensar nisso? Quem que quer pensar nisso? Daí você vê o povo falando da Madonna, você tem que rir. Porque assim, ninguém cobra política pública nenhuma e ninguém quer botar a mão no bolso para pagar imposto para fazer transformação, reforma, né? Porque é o Estado que tem poder para fazer esse tipo de coisa. E daí alguém que nem é daqui, a Madonna, tem culpa, né? A gente reformou o Código Florestal com um monte de emenda. Um monte de política pública recente para minimizar a proteção do meio ambiente, né? A gente tem construções, igual aqui tem uma ponte estaiada fake e elefantes brancos que constrói, que custam milhões, né, em gestão de todos os tipos de governo, enquanto o básico não é feito. O básico não é feito. Então, assim,
Dizer que não tem como, claro, uma catástrofe daquele tamanho, né? Mas ainda assim, tem como. Lá na China, os caras têm cidade pronta, sem morador, pronta para expandir, para expansão urbana, né? Então, a gente tem tecnologia, a gente tem matéria-prima, a gente tem espaço, né? Porque a gente fala que a propriedade privada, constitucionalmente, ela tem uma função social, então a gente tem espaço no país, nas cidades, para abrigar as pessoas com qualidade, mas não. Alguém quer aqui no Boqueirão um terreninho meio milhão, né? Um sobrado. Então, a gente não quer a ocupação irregular das comunidades, mas ninguém quer tirar a mão do bolso. Ah, mas a pessoa que trabalha e compre. Aham, a pessoa que ganha salário mínimo, né? Só economizar que ela vai comprar uma casa de meio milhão. Aham, verdade, né? Entende? Então, enquanto a humanidade não revê, tem um documentário, história das coisas, videozinho, história das coisas, né? O modo de vida estadunidense é aplaudido como se fosse bom, né? Se a gente consumisse igual os caras consomem, não tem planeta, precisa de 5 planetas, entende? Daí nós todos vivemos numa sociedade da ostentação, né? De usar e jogar fora, que é o motor do próprio sistema, né? Uma sociedade que tem por base o PIB, Produto Interno Bruto. E vi uma entrevista fantástica de um profissional esses dias dizendo que se eu trabalho perto da minha casa, eu vou a pé e no movimento, não gera PIB. Entende? Então, se eu vou na praça, levo as minhas frutas, ele não fala, mas eu tô falando, se eu vou na praça, levo as minhas frutas aqui, na praça, lá não gera PIB. Entende? Eu tenho que ir no shopping comer fast food, daí gera movimento e economia, entende? Tem que ir de carro no shopping comer fast food, entende? Então, o modo de vida sustentável para o corpo, para a humanidade, para o planeta, ele não movimenta a economia. Então, a gente precisa de uma modo de vida alternativo, entende? E na relação com a própria existência, com a vida, com as pessoas, com o trabalho, né? A gente não consegue pensar em que alguém vai receber algum dinheiro que não esteja associado ao trabalho, né? Ah, não trabalha, não come. Essa é a banalidade do mal. Nossa, Sarita, mas você defende que a pessoa não trabalha e tem que comer? Escuta o que você está falando, criatura. Todo mundo tem que comer. Ah, mas é que a pessoa não se esforça. Gente, Sarita, mas o vídeo mudou de assunto. Não, a gente está falando de uma mentalidade cultural que vai promover mais e mais catástrofe, entende? E está promovendo, e a gente fica cego, precisa ser uma coisa, a pandemia provou isso pra gente, provou, o mundo, as pessoas morrendo, né? E o povo defendendo o próprio umbigo, sem ser capaz de conseguir enxergar uma solução que fosse sustentável que se sustenta ao longo do tempo, né? Mas a gente precisa rever, precisamos, claro, nos apoiar agora para auxiliar de todas as formas, né? A questão no Rio Grande do Sul, e precisamos olhar para nossa comunidade local. Como que tá aí na tua comunidade? Quais são os lugares de risco? Quais são os lugares hoje onde as pessoas hoje estão sem saneamento básico, né? Onde as pessoas vivem com vulnerabilidade? E como que você quer que isso se resolva, né? Gente, isso é política pública. Né? Política pública que acontece a partir de dinheiro do cidadão que paga imposto, né? Através de obras de grande infraestrutura, né? Que na história recente do país foram promovidas pela Programa de Aceleração do Crescimento, né? Municípios que não têm cacife para fazer grandes obras
né? Não tem grana para fazer infraestrutura urbana promovidas pelo governo federal. Então tem que... E daí o dinheiro vem e os caras ali no município, no estado, colocam aonde, né? Como que são? Nós, então, podemos e devemos fiscalizar essas obras, né? Para ver se chega ali na ponta. Mas não, a gente quer a cidade bonita, né? A gente quer a cidade bonita. A gente quer... Não quer sujeira no quintal, com terra, né? Põe azulejo em tudo ali, não precisa se incomodar. Não quer, as pessoas não querem se incomodar. Por que eu vou ter terra ali se eu posso passar um concreto, daí é só jogar uma aguinha, né? Por quê? Por que eu vou ter que ter as árvores que caem e suja meu terreno aqui, né? E que é perigoso isso e aquilo, e dá sujeira, né? Se eu posso ter um arbusto fake, né? Enfim, um vídeo não planejado, mas quase que de um desabafo e de um registro também sobre algumas questões que a gente precisa pensar, né? E a Madonna é cada coisa que a gente não acredita que é verdade. E essa culpabilização de algum fator, a ideia é assim, ó, eu preciso falar mal do show da Madonna. E eu não tenho como falar mal do show da Madonna sem parecer um reprimido, né? Então eu tenho que arranjar uma desculpa. Porque quem tá atrás do computador falando do show da Madonna não tá indo nas ruas arrecadar coisa e ajudar as comunidades, né? Tá, ficou bem tranquilo em casa, possivelmente, quando teve enchente em Curitiba. E quando a Defesa Civil tem que ficar entregando lona para as pessoas, quando chove qualquer chuvinha, porque as comunidades não têm... quem que tem grana para ficar reformando o telhado, né? Não, mas daí tem que falar mal do show da Madonna, né? Porque imagine alguém que defende o prazer, né? Que absurdo, né? Que absurdo. É uma outra reflexão, né? Mas pensando o quanto é uma sociedade reprimida, da mesma sociedade do meu chefe, que não queria que eu colocasse o poema do Bertolt Brecht numa prova. Eu sou professor de sociologia, né? Aí pode ser que tenha algum pai que não gosta. Não gosta do quê? Da defesa do outro? Não gosta do quê? Né? De empatia? Não tô entendendo, não. Até é difícil de entender, né? É a mesma sociedade do controle, né? Do povo que se diz, né? Defendendo a família, os bons costumes, mas que não arregaça a manga para ir lá cuidar de... Tem 2 pesos e 2 medidas, é isso, são 2 pesos, é só os meus, né? Então isso é a banalidade do mal. Toda vez que eu coloco um se na frente, se... Não existe se. Se trabalha, come. Se tá de maquiagem e de roupa decente, eu respeito. Se não existe. E me admiro pessoas religiosas usando se, né? Porque, em teoria, Deus tá em todo mundo, né? Ah, não. Se não tem Deus lá dentro. Não, não tem. A pessoa não é digna. Não é. Entende? Então, essa banalidade do mal. Se é meu parente, precisa do meu apoio. Se não é, não precisa. Se bem que hoje em dia nem parente, né? Se, né? Não existe se, somos todos um. E enquanto a gente não conseguir viver entendendo que todas as crianças são como se fossem filhos de todos, né? E que a gente precisa começar a se respeitar enquanto comunidade, né? Enquanto seres humanos, na nossa relação com a natureza, né? Mas para isso a gente precisa de uma outra organização social e política, né? E que parece que tá difícil de ser construída, mas a gente tem buscado fazer isso
individual e que a gente, pelo menos, não perca a essência daquilo que importa nas relações e que talvez essas reflexões elas possam servir para que a gente seja menos hipócrita, né? No cuidado da, da, da gente mesmo e na nossa relação com os outros e com o mundo, né? Porque isso vai continuar se repetindo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em cada chuva que der, em todos os cantos do país, quando a gente não tem planejamento e investimento para criação de parques de contenção de água, de infraestrutura, realocação de populações para outras localidades, com qualidade e dignidade, né? Então a gente precisa defender, promover, né? E outra forma também de pensar a própria cidade, né?